Só de boa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Amém? Gostaria de ler em nome do Senhor Jesus. Porque bem-aventurado é aquele que lê e também o que ouve. Glória a Deus. E diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os irmãos podem assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra, irmãos. Nós sabemos quando começou essa morte, no jardim do Éden. Depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, passou a reinar a morte e a condenação de todas as almas dos homens que havia de nascer, até o seguinte momento, que o homem sem Jesus ainda está na morte, está debaixo de condenação, mas tem que se cumprir, se você quiser, como diz o livro de Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como a morte veio por Adão, a vida e a salvação, a ressurreição, veio por Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos capítulo 8, versículo 3, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne no pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. A palavra do Senhor nos afirma que pela lei estava enferma, a lei estava enferma, estava impossibilitada de salvar alguém, mas estava no plano de Deus, desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, melhor dizendo, estava escrito que o Senhor Jesus haveria de vir à terra para salvar os pecadores. Por isso, Paulo, eu sou o principal. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então a lei estava enferma pela carne, estava impossibilitada de salvar. Aí veio o Senhor Jesus, com a graça, com a misericórdia e o amor de Deus, para toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, como diz João 3,16, que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra do Senhor, irmãos, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, ela é forte ao nosso coração. Então era necessário um sacrifício maior, porque o sacrifício de boi, de animais, não estava resolvendo nada, Era necessário um sacrifício extraordinário, era necessário um sacrifício do Cordeiro de Deus, tinha que ser descido do céu para salvar o povo dos pecados, ainda que morresse qualquer ser humano na face da terra, seja ele qual for, para salvar um só homem, não teria autoridade nem poder, mas veio um do céu, morrer na cruz do Calvário com poder, através do seu sangue, para salvar toda a nação que nele crê. E esse é o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, se morresse qualquer um ser humano que nasceu de mulher, que nasceu de homem, de uma mulher, aleluia, louvado seja Deus, se fosse para morrer por qualquer pecador, por uma criança, não teria poder nem autoridade para salvar. Mas viu, Jesus desceu do céu, deixou seu trono de glória, se fez carne, como diz o livro de João capítulo 1,
habitou entre os homens, né? Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, né? E nele todas as nações terão salvação se obedecer. Como diz o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, né? Que o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aquele que não crê nele, aquele que não obedece o seu evangelho, será lançado no fogo do inferno, diz a Bíblia. Então, se nós obedecermos o Senhor Jesus, nós seremos salvos. Mas se nós não obedecer Ele em toda a sua palavra, como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, a Bíblia diz: se vós permanecereis, como eu vos tenho anunciado, vós sereis salvos. A Bíblia diz no livro de Hebreus, aleluia, Jesus louvado seja Deus, no capítulo 8, versículo, Hebreus capítulo 7, versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os anjos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, ela é viva e eficaz, como diz também o livro de Hebreus, né, que fala que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz também no livro de Jeremias 23, 29, o Senhor disse: não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a veia. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então nós estamos, irmãos, diante da palavra viva, né? Aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia diz que há três que contestam no céu: o Pai, a palavra é o Espírito Santo. O Pai é o Pai do Senhor Jesus, a palavra é o próprio Cristo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E o Espírito Santo é a terceira pessoa. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Porque há três que contestam no céu, né? O Senhor Jesus disse: eu e meu Pai somos um. Em João capítulo 10, versículo 30, ele disse: eu e meu Pai somos um. Então, os três que se formam em um. Aleluia, louvado seja Deus. Então, certamente, Deus não fará coisa alguma sem Cristo, e Cristo não fará coisa alguma sem Deus. Para Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, fazer alguma coisa, diz a Bíblia, que é através do nome de Jesus. Se não for no nome de Jesus, nada acontece. Se não é no nome de Jesus, ninguém recebe nada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por isso, irmãos, que nós só pedimos a Jesus, porque o único que pode fazer alguma coisa por nós é Jesus, diz a Bíblia. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O único que pode fazer alguma coisa. Por isso que nós não apelamos mais para ninguém. Nós só apelamos para o único Senhor verdadeiro, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 5, versículo 20, que o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia vai dizer também, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, no livro de Efésios capítulo 4, versículo 5, que só existe um Senhor, que é Jesus. A Bíblia diz também mais no livro de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz que só existe um Senhor. Então nós estamos, irmão, diante de um Senhor certo, nós estamos diante de um Deus verdadeiro que não falha. Uma coisa é certa: se Jesus não fizer nada, ninguém mais nada pode fazer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por isso que nós só pedimos para Jesus, irmão. Quem sabe alguém pergunta por que os crentes só falam de Jesus? Porque a Bíblia só manda falar de Jesus. Ah, por que eu não creio em outra coisa, em outro alguém? Porque a Bíblia só manda crer em Jesus. Como diz o livro de 1 João, o livro de João, o Evangelho, capítulo 17, versículo 3. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus, meu Deus, a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que creia em ti só, por Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo a quem tu enviaste. Só dois é a vida eterna, diz a Bíblia. Por isso que nós não colocamos a fé em mais nada e mais ninguém, em objeto, em mais nada. A nossa fé, pastor Jorge, é somente no grande autor consumador da fé, meu marido, Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A nossa fé, aleluia, é naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou, o primogênito de toda a criação. A nossa fé, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, é naquele que foi o nome exaltado sobre todo nome, como diz o livro de 2, aleluia, louvado seja Deus, no livro de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi fiel até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, foi dado a ele o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos que
disse: nenhum outro nome é a salvação, a não ser no nome do Senhor Jesus. Então a coisa é certa, irmão, aleluia. Você confessou o Senhor verdadeiro, aleluia. E vamos confessar até o fim, irmãos. A Bíblia diz: se nós confessarmos o Senhor Jesus diante dos homens, Ele também vai confessar nós diante de Deus. Mas se nós negar Ele diante dos homens, nós seremos negados diante de Deus. Então foi isso que Deus colocou, irmão, no meu coração. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus falou no coração da igreja. Essa palavra salva, irmãos. Jesus falou em João 8,51: aquele que guardar minha palavra nunca verá morte. Não tem condenação para quem serve Jesus. Pode ali o que for querer te condenar, não te condenará. Aleluia, Jesus e glória a Deus. Porque quem está com Jesus, irmão, não tem condenação para ele. Ninguém pode acusar ele, dizer: tu está perdido. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a mensagem da cruz, a palavra do Senhor Jesus, como diz em 1 Coríntios capítulo 1, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou: a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O apóstolo Paulo afirmou estar salvo, simplesmente porque ele obedecia o evangelho que Jesus pregou. Então, se você obedece a palavra, se você pratica a palavra, você pode bater no peito e dizer que você já está salvo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim eu quero agradecer minha rica oportunidade, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.